Somos todos muito bem-vindos. Esta é uma reunião que seria só de pastores, mas como tema social abrangente e, ao mesmo tempo, é um tema que interessa a toda a igreja, a todos os leigos e lideranças também, a gente abriu esse momento para toda a liderança do distrito e outros convidados a quem foi mandado o link e que aceitaram e estão aí conosco. Então, a todos que estão participando, nossas boas-vindas. Nós já queremos, de antemão, agradecer ao pastor... Eli Miller está tomando chimarrão. Quem é o Eli Miller, pai? Antes de ler o currículo dele, eu vou fazer algumas orientações. Eu vou pedir que todos, então, desliguem seus microfones, especialmente na hora da palestra, que daí evitamos as interferências e os ruídos, legal? Nós pensamos assim, professor Ricardo, se você tiver outra orientação depois, pode fazê-lo. Queremos manter os microfones desligados durante a exposição da sua e que deverá durar em torno de 1 hora a nossa palestra, mais ou menos, tá? É nossa previsão, mas se tu tiver um pouquinho mais, também não tem problema. Quem está por aí à nossa disposição. O Lutero costumava pregar por mais tempo, né, do que 1 hora. Aí as pessoas caem da janela. Bom, se você é um bom herdeiro dele, nós aceitamos, não tem problema. Certo. Eu pensei assim, Ricardo, se tiverem perguntas durante a sua exposição, que os colegas escrevam no chat e depois, no final da apresentação, então, as perguntas serão lidas para a resposta, para não interromper durante a palestra. Pode ser assim? Perfeito. Tá? E depois também, se alguém desejar falar lá no final da palestra, não colocou pergunta no chat, mas deseja falar, se inscreva no chat também. Eu vou pedir ao pastor Horst, nosso secretário, que observe, então, a ordem de quem vai se inscrevendo para fazer perguntas ao palestrante sobre o assunto que tratamos. Ok? Pode ser essa dinâmica? Então, apresentando para todos vocês o professor e pastor Ricardo Willi Ritt, que é conhecido especialmente dos pastores em geral. Ele é graduado em Ciências Sociais, bacharelado pela Unicinos em 1988, graduado em Teologia pelo nosso Seminário Concordia de Porto Alegre em 1986, fez doutorado e pós-doutorado em História da Igreja e da Reforma pela Universidade de Leipzig, na Alemanha, 92 a 2000, Entre 92 e 2010, foi professor titular no programa de pós-graduação em Teologia, mestrado e doutorado das faculdades da EST, São Leopoldo. Coordenou a EST entre 2000 e 2006. A partir do ano 2000, ingressou na UBRA como professor adjunto nos cursos de Teologia, bacharelado, História, licenciatura e bacharelado, Ciências Sociais, e hoje é docente credenciado no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado da UBRA. De 2009 a 2014, atuou na UBRA como pró-reitor de extensão e assuntos comunitários, como pró-reitor de graduação e como pró-reitor acadêmico. De 2014 a julho de 2018, foi vice-reitor da UBRA. De agosto de 2018 a dezembro de 2019, foi 2014, né? Foi reitor. Depois você conserta aí as datas para mim, tá, Ricardo? Eu acho que eu acabei copiando meio errado. 2019. 2019, né? Foi reitor da UBRA. Integra o Comitê Científico Permanente do Congresso Internacional de Pesquisa de Lutero e é membro da Comissão Editorial Obras Selecionadas de Martinho Lutero. Em 2011, recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje é professor na graduação, pós-graduação, orienta pesquisas, publica e integra associação e comitês científicos no país e no exterior, nas áreas de educação e estudos culturais, história moderna e contemporânea,
História e Pensamento da Reforma Protestante, Ciências da Religião e Etnicidade. É casado casado com a Carmen e pai do Tobias e da Sofia. Eu sei que teria outras grandes coisas para acrescentar, mas resumimos nesta apresentação. Se tem algum destaque que o professor Ricardo gostaria de dar ainda no seu currículo, fica livre para ele fazê-lo depois. Antecipamos o agradecimento e já o justo viverá por fé, e Cristo está conosco para nos abençoar nesta noite, nos fazer crescer e fortalecer na nossa convicção de que nós somos servos de Cristo e 500 anos e tanto depois de Lutero continuamos servindo na sua igreja para a glória do reino de Deus. Que Deus abençoe o professor Ricardo e abençoe a todos nós nesse momento de conhecimento, palestra e envolvimento, né, com o nosso querido Lutero. Boa palestra, pastor Ricardo, a palavra está contigo. Ok, muito obrigado, pastor Irmo. Uma alegria muito grande. Eu agradeço muito ao convite que foi feito pelo pastor Rafael Lota, alguns dias atrás. Pergunto se estão me ouvindo bem, estão vendo bem. Ótimo. Faz parte do currículo, queria saudar muito, eu vi aí a presença também dos meus pais que estão acompanhando, a minha mãe, Helga, e o meu pai, Bruno. A minha mãe está com 80 anos e o pai com 83, e eles estão se virando muito bem com a tecnologia, né? Estão acompanhando aí o Meet. E aí muitos nomes conhecidos, rostos conhecidos também, que eu quero saudar nesse momento. Bom, o tempo é curto para um tema bastante vasto e profundo, então eu vou, desde já, passar ao assunto. Nós estamos vivendo uma situação inesperada. Há alguns meses atrás, ninguém imaginaria que estaríamos vivendo no Brasil e no mundo o que estamos vivendo com essa pandemia. Para muitos de nós que nos acostumamos com um contexto cultural em que a medicina cada vez traz mais respostas, nós que somos pós-desenvolvimento da microbiologia, a partir do final do século XIX, nós que crescemos já ouvindo falar e levando os nossos filhos para serem vacinados, nós que conhecemos saneamento como ninguém na história da humanidade antes chegou a conhecer, nós que rapidamente estamos ampliando a expectativa de vida, e isso é um caso muito típico do Brasil, rapidamente, celeremente, a esperança de vida da população brasileira tem se ampliado em todos os setores, e isso também se verifica mundo afora. Nós somos surpreendidos a partir do final do ano passado, começo desse ano, com uma situação, e descobrimos, a partir das experiências às quais nós nos submetemos nos últimos meses, que temos muito em comum com gerações e gerações da humanidade que viveram essa situação. Por exemplo, há 500 anos atrás, as pessoas viviam em média 40 anos, e cada pessoa dessas passava por, no mínimo, 2 surtos de alguma epidemia. Se nós olharmos as crônicas das cidades dos anos do início do século XVI, vamos ver que a cada surto desses morria, em média, de 20% a 30% da população. As epidemias, principalmente a partir do século XVI, foram ensinando a humanidade a desenvolver certos recursos. O mais
importante deles e fundamental para nós hoje em dia é o dos hospitais. Os hospitais vão ser desenvolvidos principalmente em decorrência das epidemias, a partir dos albergues que eram usados para peregrinos, para mendicantes que passavam pelas cidades. Então, em função disso, à medida que os meses iam passando, desde o início desse ano, eu me dava conta de muitas coisas que já havia vivenciado a partir de leituras, a partir da observação de obras de arte dos tempos iniciais da Reforma. E, principalmente do ponto de vista do comportamento humano, da vida humana, dos relacionamentos humanos, e do que diz respeito à vida cristã, todo um conjunto de aspectos que são muito próximos, muito semelhantes aos que nós estamos vivendo hoje. Então, essa palestra procura sistematizar um pouco esses aspectos, e eu agora vou compartilhar uma apresentação com imagens e abordar um pouco desses aspectos. Pergunto se estão podendo observar. O primeiro slide é justamente a nossa chamada. O tamanho está bom? Está legível? Perfeito. Muito bem. Então, por volta de 1500, o ano do chamado descobrimento do Brasil, né, com muita frequência, nós tivemos surtos epidêmicos. Não é tão fácil diferenciar de que epidemia se tratava quando a gente se ocupa com isso. Nem os próprios historiadores da medicina conseguem, a partir da descrição dos sintomas, dizer de que se tratava essa epidemia. Em muitos casos, houve justamente a chamada peste bubônica. Ela teve muito mais destaque antes do período da Reforma, principalmente entre os anos de 1347 a 1350, onde um surto inicialmente vindo da Ásia tomou conta das regiões mais populosas de toda a Europa, chegando lá por volta de 1350 até mesmo ao território onde hoje nós temos a Rússia. E ali houve uma mortandade muito grande que promoveu o decréscimo estima-se em torno de 30% da população da Europa nesse período. A peste teve um impacto muito grande nas culturas do Ocidente, também durante a Era Moderna, não foi somente na Idade Média. Todo esse período que vai aí dos séculos 13, 14 até o século 18, principalmente, nós vamos ter gerações e gerações muito afligidas pela peste. Esse período é um período marcado pelo movimento renascentista e pelo humanismo renascentista. Vai haver um renascimento da medicina da Grécia e da Roma antiga. Galeno, muito famoso, médico e filósofo de origem grega. Galeno deu os grandes parâmetros para a medicina de então, ao falar que a saúde da pessoa depende de como se relacionam os seus fluidos corporais, os chamados humores. Também nessa época vai se falar pela primeira vez e se definir o conceito de contágio, e Fracastoro, um humanista italiano, será aquele que vai, então, falar do contágio.
Esse mapa da Europa entre 1347 e 1900, ele indica, com os pontos vermelhos, mais de 7.000 surtos de peste em diferentes regiões. E aqui nós podemos observar, isso é de um estudo que foi feito na Noruega e publicado alguns anos atrás, a importância que tem justamente as regiões portuárias e as regiões onde temos as vias das caravanas comerciais, especialmente os principais nós e as estradas comerciais da Idade Média e da Europa que foram afetados, e aí, naturalmente, os centros urbanos que aí estavam. Né? Como eu dizia, era muito comum que uma pessoa, a cada década de vida, vivesse um surto epidêmico. A causadora da peste é essa bactéria, a bactéria Yersinia pestis, que só foi identificada no final do século XIX, quase do século XX, por esse biólogo chamado Yersin. Ou seja, durante a maior parte dos séculos, as pessoas morreram sem saber exatamente do que morriam. Vai ser apenas a partir da microbiologia que isso vai ser descoberto. O Galeno, esse médico e filósofo romano, ele falava que a saúde da pessoa e também a doença estão relacionados a como interagem os seus fluidos corporais, que são o sangue, que está relacionado ao coração, o fleuma, que está relacionado ao sistema respiratório, a bilis amarela, relacionada ao fígado, e a bilis negra, relacionada ao baço. E esses fluidos, esses humores, eles têm diferentes qualidades. O sangue é quente e úmido, a fleuma fria e úmida, a bilis é amarela, quente e seca, e a bilis negra, fria e seca. E as doenças, dentro dessa teoria médica, elas são causadas por um desequilíbrio entre esses fluidos, entre esses humores, que são produzidos, esses desequilíbrios, pela alteração acarretada pela alimentação. Então, vejam que já a medicina, na Idade Média, enfatiza fortemente esse aspecto da alimentação na relação com a saúde e com a doença. Eu dizia também que Girolamo Fracastoro desenvolveu, no século XVI, o conceito de contágio, né? Sobre o contágio, as doenças contagiosas e sua cura, é um livro que ele escreve. Ele descreve contágio como um tipo de infecção que passa de um indivíduo ao outro por meio de seres vivos que se reproduzem. E essa definição, ela vai persistir praticamente até o advento da microbiologia no final, meados e final do século XIX. A peste bubônica, da qual nós estamos falando, ela existe ainda hoje. Isso é uma notícia recente, que relata de um morador da Califórnia, nos Estados Unidos, que teve testado positivo para peste bubônica. Naturalmente, com o advento dos antibióticos e o tratamento precoce, a mortalidade em razão da peste negra reduziu bastante. Mas nós não temos vacina até hoje para a peste negra. Esse é um aspecto importante a ser destacado. Dentro do contexto da religiosidade da Idade Média, foram se desenvolvendo as práticas de piedade em torno
aos santos e às santas da peste, aqueles que protegeriam de forma especial as pessoas por ocasião da peste. A Virgem Maria, São Sebastião, né, São Roque, Santo Antônio e outros padroeiros invocados pelas pessoas para prevenção ou então para, quando estivessem enfermas, doentes, para que pudessem sobreviver. Na Idade Média, no final da Idade Média, quando já se desenvolveu a imprensa de Gutenberg, era costume imprimir imagens dos santos e pregá-las nas roupas, especialmente das crianças, como uma espécie de proteção, um escudo contra a infecção, contra o contágio. Esse período foi marcado por uma forte transição nas formas de religiosidade. Aquela mortandade do século XIV, em que morreram aí em torno de 30 milhões de pessoas num lapso de 5 anos, fez com que indivíduos perdessem, em muitos casos, todos os seus vínculos comunitários e familiares, aqueles que tivessem sobrevivido. Isso vai fazer com que a espiritualidade se desenvolva cada vez mais de forma individual, ou seja, modelos de espiritualidade mística, mais de cunho individual, vão se reforçar a partir de então. No início do século XVI, nós temos a Reforma Protestante, e a Reforma vai reorganizar muito da vida comunitária por toda essa influência que a Igreja e as organizações religiosas tinham sobre o conjunto da sociedade. Uma vez que uma cidade, um território aderisse à Reforma, esse movimento passava também a incidir sobre as questões ligadas à educação, ligadas à assistência social, ligadas à assistência aos enfermos, e tudo mais. Então, na primeira metade, principalmente do século XVI, muito vai se alterar em função disso. E uma das coisas que vai se alterar será a prática da invocação dos santos, no contexto influenciado pela Reforma. A gente pode observar, por exemplo, textos de orientação sobre como as pessoas deveriam se comportar em caso de epidemia, né, que tinham várias edições. Nas edições anteriores ao advento da Reforma, esse texto ainda fazia menção aos santos e às santas da peste. Nas novas edições, feitas para territórios que haviam aderido à Reforma, essa parte, então, era omitida e substituída por outros aspectos. Eu vou fazer uso de algumas imagens para também trazer esse discurso, essa narrativa imagética, que é aquilo que mais presente estava para as pessoas na época. Vamos pensar assim, numa época em que 95% da população são analfabetos, quais são os grandes discursos que essas pessoas têm diante dos seus olhos? São as imagens que elas veem. São as imagens que elas veem. E essa imagem é de um altar que foi pintado por Matthias Grünewald. Esse altar, ele é o nome técnico disso é um políptico, porque ele é um altar que se abre e fecha, ele tem vários módulos que se abrem e fecham, e cada módulo que é aberto e fechado revela uma outra pintura, uma outra obra de arte relativa a uma outra época do ano eclesiástico. Então, um altar desses, um políptico, cobria todo o ano eclesiástico e cobria também uma gama de conhecimentos bíblicos e teológicos. Esse altar foi pintado por Grünewald para a capela do Mosteiro dos Antoninos.
em Isenheim. Os antoninos eram uma ordem religiosa que cuidava de peregrinos e de doentes nas suas casas. Isenheim era uma estação do chamado roteiro de Compostela, da peregrinação para Santiago de Compostela. E então os peregrinos passavam por ali, muitos ficavam doentes com a peregrinação, muitos viajavam doentes porque eles buscavam a cura através da peregrinação. E os antoninos, eles os acolhiam e cuidavam. E eles se especializaram especialmente em doentes que sofriam o contágio por alguma epidemia. Principalmente o chamado fogo de Santo Antão, conhecido o nome técnico por ergotismo, que é uma intoxicação produzida por um fungo que ataca a semente do centeio, que era a base da alimentação da população. Então, esse fungo provocava essa doença, o fogo de Santo Antônio, e as pessoas, então, eram tratadas pelos antoninos. Também, quando havia surtos de peste bubônica, as pessoas eram acompanhadas. Esse quadro traz, então, o Cristo crucificado no centro, é a maior figura de toda a imagem. A pele do Cristo crucificado é marcada de úlceras decorrentes da doença. Tudo por trás é um fundo extremamente escuro, uma escuridão completa, que coloca o Cristo que morre pela humanidade no centro. Ao lado, nós temos a figura de João Batista, que é aquele que vem antes e aponta para o Cristo. Atrás dele está em latim as palavras: importa que ele cresça e eu diminua, né? A referência de João Batista ao Cristo que viria após ele. E, do outro lado da cena, duas mulheres e um homem jovem. Nós temos Maria, mãe de Jesus, em uma posição de desespero e contemplação, sendo amparada pelo evangelista João, e de joelhos, Maria Madalena, que é reconhecida, então, pelo pote com perfume da história em que ela lava os pés de Jesus. Na parte de baixo, o chamado retábulo, nós temos o Senhor morto sendo sepultado, e aí Grünewald, ele toma por referência o corpo de uma pessoa que morreu em decorrência da peste. Todos os sinais da peste, desde o escurecimento de partes do corpo, que era a parte também no altar mais próxima das pessoas, as pessoas que vinham à capela, doentes, enfermas, sofrendo. O que elas tinham mais perto de si era um Cristo que está, assim como elas, doente e sofrendo, e com a qual se identificam. Nós temos ao lado do altar um dos mais famosos santos da peste, que é São Cristóvão. São Cristóvão, que era um soldado romano e que foi executado com flechadas. Então isso pode se ver aqui no corpo dele, atravessado por setas, por flechas. São Cristóvão, essas setas são lançadas do alto por anjos, e essa era uma concepção que havia na Idade Média, de que a peste era originada como uma maldição divina, e a infecção se dava como que pelo lançamento de setas que atingiam e entravam, colocavam a doença para dentro do corpo das pessoas. São Cristóvão aparece aqui, um santo importante
padroeiro dos enfermos, e o Santo Antônio, o santo da Ordem dos Antoninos, que também se destaca. Santo Antônio tem atrás de si uma janela, essa janela está quebrada e ali uma figura demoníaca assopra para dentro da janela de forma ameaçadora. Havia a compreensão também de que o contágio se dava através do ar ruim, do ar poluído, das manifestações de ar ruim. Então, isso o artista traz. Mas ele mostra em Santo Antônio uma figura serena. Santo Antônio aparece com uma barba dupla. A barba dupla é usada muitas vezes pelos artistas nessa época para o próprio Deus. Para o próprio Deus ela é usada. E nós temos, então, aqui, eu só ia chamar a atenção do ponto de vista da história da arte, que Grünewald ele vive num período de transição entre a pintura da Idade Média e a pintura renascentista, e nós vemos os santos nas extremidades apresentados com características bem fortes da pintura renascentista. E o quadro central reflete muito mais a pintura da Idade Média e da mesma forma o retábulo abaixo. Bom, o texto de Lutero que nós vamos analisar depois é um panfleto da peste. O que eram os panfletos da peste? Eram escritos feitos por médicos ou por teólogos ou por políticos que passavam orientações para as pessoas sobre como enfrentar e como subsistir em uma situação marcada por uma epidemia. Principalmente, como formular juízos éticos acerca do comportamento numa situação de pandemia. E esses panfletos, existe uma enormidade deles. No início do século XX, um pesquisador alemão catalogou mais de 2.700 panfletos da peste produzidos entre o ano 1400 e o ano 1700. E eles trazem, então, uma síntese muito importante de como se vivenciava esse aspecto. O escrito de Lutero se enquadra dentro dessa categoria. A imprensa de tipos móveis, que havia sido desenvolvida a partir de 1450, ela deu um impulso enorme para a divulgação dos chamados panfletos da peste. E eles trazem uma combinação de discursos médicos, discursos filosóficos, discursos teológicos sobre os corpos e as almas que estão sujeitos à peste. E ensinavam práticas culturais acerca de como se comportar coletivamente. Também existe um conjunto importante de referências bíblicas relacionadas a epidemias e à peste. Uma delas é a do livro do Apocalipse de João, quando fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse, eles são um deles que traz, então, a guerra, o outro traz a peste, o outro traz a fome e, por fim, o 4º cavaleiro do Apocalipse é a morte. Esse é uma das gravuras mais famosas dos 4 cavaleiros do Apocalipse, de Albrecht Dürer, um contemporâneo de Lutero, grande humanista e artista. Então, nós podemos ver bem à esquerda o cavaleiro que traz um arco e uma flecha é a peste, porque justamente o contágio se dá através das flechas
que são lançadas. O outro cavaleiro que segura a espada representa a guerra. O cavaleiro que traz uma balança usada para fazer negócios representa aquele que muitas vezes era acusado de ser o responsável pela carestia, pela fome, pelos desequilíbrios financeiros e econômicos, e que causavam a morte de muitas e muitas pessoas. E a própria morte, aqui no primeiro plano, ela vem de forma esquelética, montando um cavalo esquelético também, e ninguém consegue subsistir. Aqueles que são atropelados pelos cavaleiros, nós encontramos gente de todos os estamentos ali presentes, desde nobres, reis, né, pessoas simples, e ninguém consegue resistir a esses cavaleiros. É muito impactante isso, porque, de uma forma geral, guerra, peste e fome andam juntas no contexto da história da Europa nessa época, e é o que as populações nativas da América Latina, a partir dessa mesma época, começarão a viver também. Vão morrer pela peste, porque não tem resistências contra as doenças trazidas pelo branco, me refiro aos povos indígenas, vão morrer pela fome, porque serão escravizados e terão o seu modo de vida desestruturado, e vão morrer pela violência, pela guerra. Esse aspecto, então, começa a ser vivido também no contexto latino-americano. A história de Jó e do sofrimento de Jó é um tema bíblico muito relacionado à peste. Aqui nós temos uma ilustração do século XI, uma miniatura feita em um exemplar do Codex Sinaíticos Grecos, um exemplar da Bíblia grega, da Septuaginta, ilustrada por um monge que mostra, então, Jó completamente nu, coberto de feridas escuras, ou seja, ele é apresentado como um pesteado, né? E mostra a mulher de Jó cuidando dele à distância para evitar o contágio. Ela usa uma vareta para alcançar para ele o alimento. Então, isso mostra a característica, então, do doente e a forma como ele é tratado, e, ao fundo, os amigos de Jó o ridicularizam por causa da sua postura. Duas outras obras de arte também que trazem e relacionam a história de Jó, a de um pintor flamengo chamado Mandin, a ridicularização de Jó, que mostra um grupo de bobos da corte e tolos ridicularizando Jó, que está no centro da cena, e aqui uma pintura de Albrecht Dürer, que mostra Jó sendo tratado, sendo cuidado pela sua esposa como enfermo, essa pintura ali de por volta de 1500. O pintor também, flamengo, Peter Bruegel, tem um quadro muito impressionante chamado O Triunfo da Morte, que traz esses elementos antes descritos dos cavaleiros do Apocalipse e que vem varrendo. Então, essa pintura traz justamente essa dinâmica da mortandade, da morte em massa, da morte coletiva, que causava tamanho pavor nas pessoas. É um quadro riquíssimo em detalhes, que mostra também as carroças, que eram as carroças usadas para passar na frente das casas e recolher os mortos quando havia surtos epidêmicos.
e muitas vezes nem se conseguia, eram tantos mortos ao mesmo tempo, que nem se conseguia adequadamente dar o sepultamento adequado a eles. Eram simplesmente largados nas frentes das casas e recolhidos com ganchos de metal e jogados sobre as carroças e levados para sepulturas coletivas. Lembrei, ao ver esse quadro aqui, das cenas pavorosas que nós vimos a partir de fevereiro e março, de enormidades de covas sendo abertas, lembrei de containers frigoríficos sendo colocados ao lado de hospitais e ao lado de lugares, trazendo essa dinâmica, essa dimensão do morrer em massa, do morrer coletivamente. Aqui um recorte mais específico, né, que mostra também talvez o que de mais terrível é, as pessoas, elas perdem a sua identidade individual. Elas são rejeitadas. O doente, o morto da peste, ele é rejeitado até mesmo por sua família, que tem medo de ser contagiado por ele. Na Idade Média, no início da Era Moderna, as pessoas normalmente morriam em casa que se dava o cuidado com o corpo do falecido. Ele era lavado, ele era cuidado, ele era amorosamente tratado pela sua família e levado até o sepultamento. Isso se rompia num momento de epidemia, num momento de peste. E, de certa forma, é algo que nós também vivenciamos aqui com os velórios e sepultamentos em questão de poucas horas, com a restrição de visitas por parte de amigos e familiares. São feridas muito profundas que se abrem nas famílias, nas pessoas e na coletividade a partir de uma situação como essa. Depois, vendo o texto de Lutero, nós vamos entender por que ele dá um papel tão destacado para o cura-d'almas, para os ministros da palavra nesse contexto. Nós ouvimos falar muito que os que estão na linha de frente são os profissionais da saúde, eles têm que estar na linha de frente, médicos, enfermeiros e assim por diante. Lutero coloca em primeiro lugar aqueles que cuidam e ao lado deles os cura-d'almas. Os cura-d'almas não são autorizados a abandonar a sua comunidade para fugir do contágio. É função deles correr o risco de serem contagiados e até morrerem em decorrência da peste. Tão necessário é o trabalho deles no anúncio da palavra nessa circunstância. Depois nós vamos ver os trechos mais especificamente. Salmo 91 é talvez o texto mais emblemático para a abordagem da peste, né? O Altíssimo que livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. A seta que voa, que traz o contágio, que traz a doença. Não te assustarás do terror noturno, não te assustarás da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Boa parte dos panfletos da peste traziam interpretações, pregações a respeito do Salmo 91. Então, como texto de consolo e de referência. Há 2 semanas eu falava sobre isso para os meus alunos do programa de pós-graduação, e uma aluna lá de Santarém, no Pará, que teve a mãe, a irmã
e ela, com Covid, disseram que esse foi o salmo que fez com que elas conseguissem subsistir e enfrentar os momentos mais duros da doença, o Salmo 91. Então, vejo que mesmo no contexto atual brasileiro, dos cristãos do Brasil, o Salmo 91 ele é uma referência. E um dos reformadores, Andreas Osiander, publicou, então, em 1533, um panfleto da peste intitulado Como e para onde um cristão deve fugir da terrível praga da pestilência, uma prédica sobre o Salmo 91. Então, aqui nós temos esse reformador que se destaca muito. Osiander também vai ser das poucas vozes que vão defender os judeus nessa época como minoria perseguida em situações de epidemia. Porque o que acontecia? Os judeus, vocês sabem, eles eram obrigados a viver em guetos nas cidades, separados dos demais. E os judeus, vocês sabem, a partir do contexto do Antigo Testamento, eles têm no seu cotidiano uma série de lavagens rituais. Eles se lavam quando chegam em casa, eles se lavam ao sair, eles se lavam para o Shavat. As lavagens rituais fazem parte disso. Então, nós tínhamos, numa cidade de fins da Idade Média, um grupo com uma situação de higiene e saneamento muito diferente da maioria que vivia nessa cidade com péssimas condições de saneamento. Então, surtos da peste afetavam menos a minoria judaica nas cidades. Consequência, como morria menos gente, surgem as teorias conspiratórias de que eles seriam os responsáveis pela epidemia. Eles estariam envenenando o ar, eles estariam envenenando as águas. E aí, geralmente, os surtos epidêmicos eram acompanhados dos chamados pogroms, que eram as perseguições e assassinato de famílias de judeus, ou então expulsão dos territórios. E Andreas Osiander escreve e defende os judeus em relação a isso, em relação à acusação de que eles estariam envenenando as águas. Então, um pouco do que eu me referia antes, né? A epidemia, ela afeta e impacta profundamente a humanidade das pessoas. A epidemia, ela perturba a linguagem, ela perturba a comunicação, ela perturba o relacionamento entre as pessoas. O contato interpessoal é afetado. A comunicação, que é fator básico de entendimento entre as pessoas, se transforma numa ameaça, um fator de risco. Relacionamento vira fator de risco. As medidas de combate à epidemia impactam as relações entre as pessoas. O isolamento social impactam o comportamento coletivo e a pessoa perde substancialmente em termos de interação com as outras pessoas. E essa é uma experiência extremamente dolorosa. Essa é uma experiência que marca profundamente as pessoas. Vejam, então, o corpo se transforma num meio que compartilha e que comunica a doença e a morte através do contágio. Sentir medo, adoecer, morrer coletivamente é algo que leva, então, as pessoas a falar, a cantar, a desenhar, a esboçar, a construir. O risco de contágio obriga a reorganizar a interação entre as pessoas. Crises de comunicação e de relacionamento acontecem. A doença contagiosa, ela acaba se tornando um escândalo. Ou seja,
as doenças que normalmente mais matam acabam sendo esquecidas. Eu ainda via recentemente, agora estamos no Outubro Rosa, né, que as mamografias caíram em 70% esse ano. As visitas de mulheres para os exames de prevenção ao câncer caíram em 70% no SUS. Porque a concentração fica toda exclusivamente em uma doença, como se as pessoas não fossem morrer ou não fossem ser afetadas pelas doenças que normalmente as afetam. Peste, fome e guerra matam de forma integrada. Bom, aqui a gente nem precisa gastar muito tempo, tivemos toda essa discussão sobre as consequências para a saúde, as consequências econômicas da pandemia e assim por diante. Bom, a história das epidemias não é uma história que se preocupa com as doenças, como a história da medicina, mas a história das epidemias se preocupa justamente com as pessoas e os coletivos humanos e as culturas envolvidas aqui. E os documentos que nós analisamos, eles procuram trazer justamente esse aspecto. Os discursos relacionados à peste, sejam os discursos na forma de imagens, sejam os discursos verbais, eles geralmente trazem uma dupla contingência, o contaminar e o ser contaminado, viver dentro desse dualismo, em que eu posso tanto ser contaminado como contaminar os demais. E há 500 anos atrás, o discurso médico e o discurso religioso, eles estavam muito mais imbricados, muito mais relacionados do que hoje, no século XXI. Eu estou olhando aqui para o tempo, eu tenho cerca de 15 minutos ainda, 15, 20 minutos, então essa parte aqui eu vou passar um pouco mais rápido, é mais uma questão de ênfase metodológica da abordagem, que grupos que a gente procura analisar na história das epidemias, né, com destaque para os enfermos, com destaque para os assistentes aos enfermos, médicos, familiares que cuidam dos enfermos, um grupo terceiro, o grupo das autoridades políticas, e o quarto grupo dos atores interessados nas epidemias, que não estão diretamente vinculados à cura e ao tratamento dos pacientes, mas que os acompanham no contexto mais geral, e aqui entram principalmente as instituições religiosas. Quando nós falamos da peste, nos panfletos da Europa Central, há 500 anos atrás, aí nós temos os termos pestilência, pestes, a designação peste negra ou morte negra é uma referência somente posterior, ela é do século XVIII, ela não existe ainda há 500 anos atrás. Nos textos que eu li para preparar essa exposição, em língua alemã do século XVI, nós temos principalmente os termos pestilens, o termo brechen, que a gente poderia traduzir por quebranto, né? E os que Lutero usa em grande medida, grosses Sterben, né? Sterbensläufen, a corrida da morte, o atropelo, ser atropelado pela morte, que nem aquele quadro que eu mostrava antes, né? Que nem os cavaleiros do Apocalipse, que vêm e levam tudo de roldão. Mortandade, né? Grossa Tod. Né? Então, esses termos apareciam com muita força. Já mencionei esse aspecto, que o discurso médico e o discurso religioso, eles são indissociáveis nesses textos, né? Qual era uma síntese do conhecimento médico que era trazido aqui? De que o ar respirado, né, ele constituiu um ambiente propício para o adoecimento das pessoas, o contato dos corpos e o contágio mediado pelo ar era o grande responsável. Não se tinha nessa época a dimensão
do que a pulga do rato causava para a transmissão da peste bubônica. A infecção ela era descrita como as sementes da enfermidade que eram escondidas, plantadas nos corpos, né, e que traziam essa representação do outro, do estranho, repentinamente dentro do corpo da pessoa e o levando à morte. Os excrementos, os cadáveres empestados, os corpos de enfermos também eram entendidos como que maculando o ambiente. E daí também as proibições de contato entre os corpos, elas eram indissociáveis das teorias médicas em relação ao contágio. Aqui um exemplo de um livro de um médico, né? O livro do contágio pela pestilência de Hieronymus Braunschweig, né? Que também é ilustrado e que mostra, então, um doente, enfermo da peste, e a gente nota que se trata disso porque ele está apontando com a mão para a sua axila, que era um dos lugares onde apareciam os principais sintomas da peste, os chamados bubões, ou as ínguas que se manifestavam, então, nos linfonodos, na virilha, nas axilas, no pescoço. Então, ele está apontando para a sua axila para indicar, então, que ele é um doente da peste para aqueles que estão ali o assistindo, o acompanhando. E o Dr. Braunschweig, no seu panfleto, ele dá 5 sintomas característicos da peste: febre alta e calafrios, mau hálito, muita sede, boca seca, taquicardia, abscessos no pescoço, atrás das orelhas, nos braços, nas pernas, junto às virilhas. Esses sintomas se diferenciavam porque se identificavam 3 tipos de peste. A mais violenta, a chamada peste septicêmica, em que a pessoa dificilmente sobrevivia as primeiras 24 horas após o contágio. Aqui listei alguns dos panfletos da peste. Deixo isso aqui, vou compartilhar depois a apresentação com vocês. Inclusive, aqui está o que nós vamos analisar na sequência, o panfleto escrito por Lutero. Mais uma obra que teve muitas edições, de Adolf Occo. Essa aqui é uma edição de 1535, O que é a pestilência, com as suas causas e medicinas, breve refutação de algumas insanidades grosseiras inventadas e difundidas em Augsburgo, em contrariedade aos escritos antigos e às fundadas razões. Quer dizer, nessa época já tinha fake news, né? Já tinha fake news, e o médico precisava combater isso a partir do seu panfleto. Bom, agora passando então ao ano de 1527, né? Meados de 1527, principia um surto de peste em Wittenberg. Lutero, ele havia vivenciado na vida dele até aquele momento já 5 surtos de peste nas cidades em que havia vivido. Em 3 casos, ele já havia enfrentado o surto da peste como cura-dalmas, acompanhando as pessoas. Então, quando se dá esse surto, uma das primeiras estratégias é a da fuga. Os que podem, os que têm dinheiro, os que têm recursos, fogem do ambiente onde está acontecendo o surto, vão para longe, né? Então, com essa fuga, foi a estratégia também tomada em Wittenberg. Wittenberg tinha 50% da população
que eram estudantes universitários e professores. De uma população de cerca de 4.000 pessoas, 2.000 estavam envolvidos diretamente com a universidade. E esses saem de lá e vão para Iena. Lutero, além de professor, ele tinha funções pastorais em Wittenberg. E ele, então, resolve permanecer com a sua família durante o surto da peste. E eu selecionei alguns trechos de 2 cartas que ele escreve, relatando. Essa aqui é uma carta a Spalatina, de agosto de 1527, onde ele diz: a peste principiou por aqui, mas até que tem sido misericordiosa. No entanto, são impressionantes o medo e a fuga das pessoas. Causa perplexidade. Jamais havia visto tamanha monstruosidade de Satanás, pois ele aterroriza tanto. Sim, ele se alegra tanto em tornar os corações acovardados. Isso é claro, a fim de conseguir dispersar e arruinar esta universidade singular, a qual ele não sem razão odeia mais do que todas as outras. Então esse é o comentário dele. E aí ele traz para Spalatina um relato sobre a situação. Desde que a peste iniciou, não houve mais do que 18 óbitos, incluindo quem estava dentro da cidade, somando as crianças. No subúrbio dos pescadores, ela foi mais violentamente raivosa. No nosso bairro, não houve ainda mortes, mesmo que todos os mortos estejam sendo sepultados aqui. O cemitério, depois vou falar sobre isso, de Wittenberg, ficava bem no centro da cidade. Isso vai ser objeto de discussão por Lutero dentro do seu escrito sobre a peste. Hoje sepultamos a esposa de Tilo Dene, que era o prefeito municipal, que ontem, por alguns momentos, não morreu nos meus braços. É o primeiro óbito no centro da cidade. Aqueles 18 sepultamentos aconteceram à minha volta. Muitos outros voltariam a estar saudáveis se tomassem a medicação. Lutero chama atenção na carta que muitas pessoas negligenciam a medicação que é prescrita para elas. Muitos são tão limitados que desprezam a medicação e morrem sem motivo. O filho de Justo Jonas, que era colega, professor de Lutero na universidade, também morreu. Eu permaneço. É necessário por causa desse medo descomunal em meio ao povo. Por isso, apenas o pároco Bugenhagen, eu e os capelães estamos aqui. Cristo, porém, está aqui para que não fiquemos sozinhos. E aí eu volto àquela imagem do altar de Isenheim, que mostra o Cristo crucificado, o Cristo solidário com o doente da peste, que é a forma como Deus se revela, como ele se apresenta. E Lutero chama atenção na carta para esse aspecto. E aqui eu selecionei um trecho de uma carta, já no período final do surto, em que Lutero escreve para Nicolau von Amsdorf, onde ele diz o seguinte: eu mesmo, que até o momento tive que consolar a todos, careço de todo consolo. Somente por isso peço, e peças comigo também, que meu Cristo faça comigo o que quiser. Apenas que me guarde de vir a tornar-me ingrato e um inimigo daquele que até o momento preguei e honrei com tamanho afinco e entranhamento, ainda que tenha ofendido com muitos e graves pecados. Satanás quer receber um novo Jó. E aqui aparece, então, a tradição bíblica em torno a Jó no contexto da epidemia. Nessa mesma carta, ele apresenta a sua casa como um hospital.
Minha casa transformou-se aos poucos em um hospital. Ana, esposa de Augustin, contraiu a peste, mas recuperou-se. Margarete nos assustou por causa de um abscesso suspeito e outros sintomas, mesmo que também ela recuperou a saúde. Temo demais por minha esposa, às vésperas de dar à luz, pois o meu filhinho João há 3 dias está enfermo, nada come e passa mal. A Catarina estava grávida da segunda filha do casal, da Elizabeth, e tinha o João, que tinha nascido há um ano antes, tinha pouco mais de 1 ano de idade. Ele nada come e passa mal, dizem ser a dor do nascimento, dos dentes, mas acredita-se que ambos correm grande risco. Isso porque a esposa do capelão Jorge, ela própria prestes a dar à luz, foi acomedida da peste e já se tenta de um ou outro modo salvar o bebê. Aí se fez uma cesárea forçada, no caso dessa mulher, mas não se conseguiu mais salvar a criança, então, em decorrência disso. Então vejam essa circunstância da casa dele. A casa transformada em um hospital. Por isso que no escrito dele, posteriormente, ele vai fazer um indicativo para as autoridades e para a coletividade como um todo, no sentido de que se organizem essas estruturas na cidade para enfrentar da melhor maneira isso. E aqui aparecem, né, no altar da igreja de Santa Maria em Wittenberg, no retábulo, na pintura tão conhecida, né, que traz o Cristo crucificado no centro, traz o pregador, Lutero, apontando para o Cristo crucificado, e traz do outro lado a comunidade reunida, justamente a Catarina, no primeiro plano, com o Joãozinho, né, o filho mais velho de Lutero. Bom, nós temos aí praticamente 1 hora já de fala e eu recém agora cheguei no escrito. Essa parte ela é mais rápida porque eu simplesmente selecionei algumas partes. Esse é um texto que não está disponível em português. E eu fiz a tradução, então, do alemão do século XVI, de partes assim mais importantes, que eu não vou precisar explicar muito, porque o contexto dentro do qual se inserem essas palavras, eu procurei trazer até o momento. Então, eu vou pedir licença para passar de forma mais rápida esses destaques, né? Aqui vocês têm a capa da primeira edição de 1527. O título, Ob man vor dem Sterben fliehen möge, será permitido fugir ao risco de morte? O fugir está relacionado aqui a um ditado usado em tempos de peste. Fugir rápido, ir para longe, voltar tarde. Esse era o primeiro ditado que vinha à lembrança quando irrompia um surto. E o texto de Lutero toma por referência justamente de que maneira eu formulo, como cristão, um juízo ético em relação a isso. Eu posso fugir? Eu devo fugir? Eu não posso fugir? Eu preciso ficar? São as questões com as quais ele vai se ocupando. Esse texto foi encomendado para Lutero pelas lideranças políticas e eclesiásticas de Breslau, na Silésia. Breslau era uma das 7 maiores cidades da Alemanha nessa época, do Império Alemão. Devia ter em torno de 25, 30 mil habitantes. E eles escreveram para Lutero justamente perguntando sobre isso. É permitido fugir da peste? E
Lutero recebeu essa demanda em 1525. Ele não conseguiu atender. E ele começa a atender justamente em 1527, quando irrompe o surto da peste em Wittenberg. A universidade se desloca para Iena, na região da Turíngia. Metade da população de Wittenberg se desloca para lá. E aí Lutero, ao longo de 4 meses, vai escrever esse texto. Ou seja, ele vai ter uma escrita extremamente quebrada, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão teológica e uma reflexão existencial com a coisa toda acontecendo e com ele desenvolvendo as suas funções. Por isso que esse texto é muito interessante. Ele é um texto muito marcado por... a gente vê que ele não está bem acabado em todas as partes, porque ele foi escrito assim, aos solavancos, no meio de todos aqueles desafios e afazeres que se vivia. Tá? Então, eu simplesmente vou ler aqui os trechos que eu destaquei. Eles não são muito extensos, e aí vocês, depois, na parte das perguntas e comentários, se quiserem, eu posso retomar e reagir a algum deles. Então, resumindo de forma breve e exata, fugir da peste e da morte tem ocorrido de 2 maneiras. A primeira, contra a palavra e o mandamento de Deus. Por exemplo, quando alguém está comprometido por causa da palavra de Deus e a nega ou rejeita, a fim de fugir ao risco de morte. Nesse caso, cada qual tem uma ordem e mandamento de Cristo, de que não deve fugir, mas preferivelmente deve morrer. Mateus 10. Aqueles que ocupam um ministério religioso, como pregadores e cura-d'almas, têm o compromisso de estar e permanecer em emergências, com o risco de contaminação pela peste e a morte. Pois durante a peste, o ministério religioso é o que se faz mais necessário, a fim de que as consciências sejam fortalecidas e consoladas com a palavra de Deus e o sacramento, e a morte seja superada na fé. A superação da morte na fé. Com relação às autoridades políticas, também tem obrigação de permanecer aqueles que ocupam ofícios públicos, como prefeitos, juízes e semelhantes. Pois é um pecado muito grande deixar toda uma comunidade a qual alguém tem o mandato de prover, sem cabeça e governo, correndo todo tipo de risco, como fogo, assassinato, rebelião. Deixa eu voltar aqui que houve uma... Só um instantinho. Pois é um pecado muito grande deixar toda uma comunidade a qual alguém tem o mandato de prover, sem cabeça e governo, correndo todo tipo de risco, como fogo, assassinato, rebelião e todo tipo de desastre, que o diabo pode promover, pois não há ordem estabelecida. Então, isso com relação às autoridades políticas. Vejam, Lutero aborda também a responsabilidade dos pais, dos amigos e dos vizinhos. Na ausência ou na indisponibilidade de pais, os tutores e pessoas do círculo de amizade mais próximo têm o dever de permanecer com seus amigos. Ou devem, pelo menos, cuidar com diligência para que alguém os substitua na assistência aos amigos enfermos. Nenhum vizinho pode fugir se não houver pessoas que assistam e cuidem dos enfermos em seu lugar. Nesses casos, vale temer acima de tudo a palavra de Cristo em Mateus 25. Estive enfermo e não me fostes visitar. Por esta palavra estamos todos ligados, de modo que ninguém pode abandonar o outro em sua necessidade, mas tem o compromisso de estar a seu lado e ajudá-lo da mesma forma como gostaria de ser ajudado. Quem tem liberdade para decidir em relação a essa pergunta? É permitido fugir ou não?
Quando não houver necessidade e estiverem disponíveis pessoas suficientes para cuidar e assistir, quem não for necessário, ou acima de tudo, a quem os enfermos não quiserem, rejeitarem, então considero que há liberdade para decidir entre fugir e permanecer. E a questão dos fortes e dos fracos na fé nesse contexto da epidemia? Se alguém for corajoso e forte na fé, que fique em nome de Deus. Por certo, não peca por causa disso. Se alguém for fraco e temeroso, que fuja em nome de Deus, pois o faz sem negligenciar seu dever perante o próximo, mas viabiliza sua assistência e manutenção. Fugir da peste e da morte e salvar a vida é algo natural, implantado por Deus, e não proibido, caso não aconteça contra Deus e o próximo. Quanto a julgar os outros num contexto de epidemia, caso uma pessoa seja tão forte na fé, podendo de livre vontade sofrer por nudez, fome e necessidade, sem tentar a Deus com isso, mas não queira desvencilhar-se desta condição, mesmo podendo, também ela siga seu caminho, mas não condene a quem não faz ou pode fazer o mesmo. Ou seja, Lutero aqui critica na sua raiz o moralismo de determinados grupos dentro da coletividade. O que eu já me referi antes com relação aos hospitais, né? Seria ótimo, louvável e cristão se onde há governo secular em cidades e territórios sejam mantidos lares e hospitais, com responsáveis que os administrem e assistam, e para os quais possam ser levados todos os doentes que estão em suas casas. Tal como fizeram nossos antepassados com tantas fundações, hospitais e sanatórios, a fim de que cada cidadão não precise manter um hospital em sua casa. Para tal finalidade, seria justo que todos doassem substancialmente e auxiliassem, em especial, as autoridades. O compromisso de ação se as autoridades se omitem no processo. Porém, como não é assim, como nós não temos hospitais, ele está querendo dizer, pois apenas em poucos lugares isso ocorre, precisamos realmente nos tornar curadores hospitalares e cuidadores uns dos outros, sob o risco de perdermos a bem-aventurança e a graça de Deus. Quando a peste vem, aqueles que permanecemos devemos nos fortalecer e consolar, em especial os que estamos reciprocamente ligados, que não nos abandonemos e que não fujamos uns dos outros. Aqui Lutero traz uma compreensão muito difundida desde a antiguidade cristã de que a peste é um castigo e uma provação da parte de Deus. Estejamos certos de que se trata de um castigo enviado por Deus, não apenas para punir o pecado, mas também para provar a nossa fé e amor. A fé, a fim de vermos e experimentarmos como queremos nos posicionar em relação a Deus. O amor, por outro lado, para que observemos como queremos nos posicionar em relação ao próximo. Veja, nós estamos em 1527. 7 anos antes, Lutero já tinha fundamentado da liberdade cristã, das boas obras, nos seus textos clássicos, ele havia fundamentado a ética cristã e a liberdade cristã. Essa passagem aqui traz esse entendimento justamente aplicado para o contexto da epidemia. Então, nós temos aqui essa relação. E 2 anos depois, nós estamos em 1527, 2 anos depois, em 1529, vem os catecismos.
Catecismo menor, catecismo maior, leiam lá a explicação do primeiro artigo do credo, a explicação de vários dos mandamentos também. Ali nós vamos ter tudo isso já reelaborado, também agora a partir de mais uma experiência de um surto epidêmico em 1527. Na minha opinião, toda pestilência é trazida para junto das pessoas por espíritos malignos, a exemplo também de outras pragas, para envenenar o ar, que sopram sobre nós um hálito maligno, disparando com isso sobre a carne venenos mortais. Ainda assim, trata-se de consentimento e castigo divinos, aos quais devemos nos submeter com paciência e pelos quais somos movidos a colocar a nossa vida em risco pelo serviço ao próximo, como ensina e diz 1 João 3,16. E aqui é uma das passagens mais extraordinárias desse escrito, né, que traz algo que a gente já conhece em Lutero, mas que eu lembrei muito porque durante o período da pandemia, agora, muitas comunidades ficaram sem os seus cultos litúrgicos por causa do isolamento social. E aqui Lutero diz assim: a fidelidade a Deus nada mais é senão culto a Deus. Culto a Deus ocorre, de fato, quando se serve ao próximo. A experiência também evidencia que aqueles que se põem a serviço dos enfermos, com amor, devoção e seriedade, em geral, são protegidos. Mesmo que sejam contagiados, isso não lhes causa dano. Ou seja, a questão da confiança na relação ao cuidado dos enfermos. Por outro lado, se alguém cuida dos enfermos por ganância e por avareza, o resultado, segundo Lutero, pode ser exatamente o oposto, né? Quem assiste a um doente por motivo de ganância para ter uma parte na herança, buscando apenas o interesse próprio através da sua obra, seja ao final infectado e contaminado, vindo a passar por um revés e até mesmo a morrer, antes que se aposse do bem ou da herança. Lutero, no escrito, também critica fortemente aqueles que desprezam a medicina, que desprezam a medicação, né? Que desprezam as determinações de distanciamento social. Por exemplo, ele diz: desprezam o uso da medicação e não evitam lugares e pessoas que tiveram a peste e delas se recuperaram, mas jogam e brincam com elas, querendo com isso comprovar a sua esperteza. Dizem que por ser castigo de Deus, caso ele queira proteger, então o fará sem medicamentos e sem esforço humano. Isso não significa confiar em Deus, mas tentar a Deus. E aí Lutero vai abordar a medicina como uma criação de Deus. Deus criou a medicina, criou os medicamentos, concedeu a razão para que exerçam a prevenção em relação ao corpo, cuidem dele, para que seja saudável e viva. Quem não recorre à medicina quando estiver à sua disposição e puder ser empregada sem prejuízo ao próximo, degrada o próprio corpo e sujeita-se a que Deus o tenha como assassino de si mesmo. Quem degrada o próprio corpo deste modo não se previne tanto quanto possível em relação à peste, age até mesmo pior do que se rejeitasse alimentação, vestuário e abrigo. Aqui uma passagem muito forte em que ele denuncia quem evita o distanciamento social e coloca em risco a vida dos outros, e define isso como tentativa de assassinato das pessoas. Ele usa essa metáfora que está muito presente já desde a antiguidade, né? A peste
relacionada ao fogo, a um incêndio coletivo. Então, fiz esse destaque aqui. Condena as crendices perniciosas, também, que são difundidas, as fake news, no texto. Estou passando mais rápido também, porque já ultrapassei bastante o tempo aqui. Essa parte é muito forte, em que aqueles que deliberadamente buscam transmitir a peste como se fosse uma brincadeira de mau gosto, como quando são postos piolhos em uma pele ou moscas na sala de estar, né? Ele diz, eu não tenho dúvidas que nós, alemães, né, somos capazes disso. E o conselho deles é a pena de morte. Pessoas que deliberadamente promovem o contágio de outros, no entender de Lutero, devem ser condenadas à morte. A questão do isolamento e da assistência, ele se baseia nos textos veterotestamentários com relação ao distanciamento dos leprosos. As medidas recomendadas por ele, de que o povo vá à igreja ouvir a pregação, e aí me chama muita atenção o que ele diz, aprender da palavra de Deus como devem viver e como devem morrer. Os cristãos devem aprender também como devem morrer a partir da palavra de Deus. Em segundo, que cada qual se antecipe e prepare para a morte, confessando-se, recebendo o sacramento, se reconciliando com o próximo e fazendo o seu testamento. Tem que deixar tudo organizado, né? Assim, se o Senhor bater a porta e as coisas se precipitarem, mesmo não havendo tempo suficiente, a alma será assistida e não será negligenciada. E a terceira medida que ele recomenda é que não se deve esperar demais para pedir a presença do capelão ou do cura-dalmas, principalmente não esperar que o enfermo entre em uma situação de inconsciência. Ou seja, a pessoa fica doente, os familiares ou os que estão cuidando logo deveriam chamar o cura-dalmas e o capelão. E aí vem o que eu comentei sobre o cemitério, eu não vou ler isso, ele só avalia a necessidade de transferir o cemitério do centro da cidade para a parte externa, e aí faz considerações sobre o cemitério como um lugar de devoção, né? Um lugar onde se vai e se permanece com devoção, e lá se faz a contemplação da morte, a contemplação do juízo final, da ressurreição, e se dedica à oração. O cemitério como um lugar honrado. E aí ele sugere, inclusive, que nos muros do cemitério sejam pintadas imagens e pinturas, sempre lembrando, né, 95% no mínimo analfabetos nesse contexto, eles leem por aqui. Bom, chegando ao final, eu só queria destacar que nesses quase 500 anos, múltiplas vezes foi reeditado esse escrito. Se nós olharmos aqui, 1577, né, foi essa publicação. Não há dúvida de que aqui foi num contexto de surto epidêmico, 1577. 1836, a Europa, e aqui a Alemanha também, surto do cólera. Muita gente morreu de cólera nesse período. E aqui, uma publicação. Depois eu não consegui localizar hoje, mas eu já vi uma edição na 1920,
gripe espanhola e agora em 2020 também uma publicação na reedição na Alemanha, Ob man vor dem Sterben fliehen möge, ou seja, a pregação de Lutero nesse escrito, para muitas e muitas pessoas, ela segue dizendo alguma coisa, em termos de consolo, em termos de orientação, em termos de referência. E aqui, de uma série de gravuras do pintor Gustav König, uma que mostra Lutero e os enfermos da peste, fazendo, então, a visita de cura d'almas e a ministração do sacramento. É uma gravura por volta de 1850, uma série que esse artista fez sobre a vida do reformador. Bom, seria isso que eu teria. Peço desculpas se eu passei do tempo, né? Mas queria ter trazido aqui também o texto, a fala de Lutero, né? E fico à disposição, né, para comentários, perguntas acerca do que foi apresentado aí. Obrigado por enquanto, pastor Ricardo. Não sei se você mesmo busca ali no chat, mas tem algumas manifestações no chat. Certo. O pastor Marcos Soyer indica ali um livro que acho que todos que estão participando têm o chat, pode depois copiar por ali. Mas o pastor Clóvis Guedat, você está com acesso do chat aí, Ricardo? Sim, sim. Então eu deixo para você direto ali, tá? Ok, vamos passando aqui. Mas é o Clóvis Guedat que faz umas colocações que pede sua consideração. Marcos Soyer. Sim. O livro esse do Yuval Harari é muito bom, eu recomendo. Ele trabalha isso muito bem. E eu também quero sugerir um outro, quem tiver interesse, para esse período aqui. Essa obra, inclusive, é um historiador que tem muita pesquisa do protestantismo também. Jean Delumeau, ele tem uma história da Reforma também. Ele escreveu uma obra chamada A História do Medo no Ocidente. A História do Medo no Ocidente, de 1300 a 1800, e todo o capítulo 3 é sobre a peste, né? Então, ele também faz essa leitura dos textos aí. Obrigado pela indicação, pastor Marcos. Bom. Clóvis, vamos ver aqui a pergunta, então. O pastor Wilson Regina, eu vou compartilhar, sim, a apresentação, inclusive já está com os organizadores. Eu peço que vocês tenham a lista dos e-mails, já podem enviar a apresentação para todos logo que puderem. Lutero também cria em miasmas a crença do ar maligno, exatamente. Isso é um slide que eu pulei ali, a compreensão de miasmas. Então, vamos ver aqui, Clóvis. O posicionamento pessoal, Lutero tem muito a dizer e colaborar para o contexto em que vivemos. Vivemos num mundo completamente diverso do de Lutero. Entendo que complexidade para Lutero não era um termo assimilado, pois, segundo seus textos, a norma normata era a palavra de Deus. Premissa 3. Nós, como povo de Deus, herança luterana, como podemos nos posicionar no Brasil contemporâneo? Bom, lógico, Lutero não trabalha com esse contexto de complexidade, mas a hermenêutica de Lutero, né, que é baseada sempre em pares de conceitos, eu citei um deles aqui, que é o de fé e amor, né, assim como os conceitos de lei e evangelho, assim como os conceitos de pessoa e função, eles são usados justamente por Lutero para evitar
o pensamento dogmático, para evitar o pensamento essencialista, digamos assim. Ou seja, ele é confrontado com uma situação que ela é multifacetada, uma epidemia. Como é que eu vou me comportar? O que eu vou fazer? As pessoas vivem em circunstâncias diferentes. As situações familiares são diferentes. Fugir ou não fugir é uma opção. Então, em nenhuma parte do texto, Lutero tem uma resposta pronta taxativa, mas ele conduz as pessoas a permanente reflexão no sentido de formularem juízos éticos dentro da situação. Ele coloca isso como desafio. Ele chega até mesmo no texto, como ele faz em outros textos dele, com muita frequência também, a dizer assim, bom, tu não sabe o que fazer, então te ajoelha e ora a Deus da seguinte maneira. E a oração traz consigo toda essa ambiguidade da situação, toda a dificuldade presente em relação àquilo. Mesmo o entendimento acerca de Deus, ou seja, como é que funciona isso de que está morrendo um monte de gente por uma epidemia e Deus, em última instância, é o causador disso? Se não é o causador direto, ele permite que os espíritos malignos poluam o ar de tal forma que provoque isso, que façam isso. Então, aqui é aquela distinção famosa do Deus revelado e do Deus oculto, do Deus absconde, presente aqui também na realidade da pessoa. A pessoa, ela perdeu o seu familiar, o esposo perdeu a mulher grávida e o bebê junto, né? E como é que vai ser agora? Como é que eu me relaciono com Deus dentro dessa situação, com isso que aconteceu comigo agora? Então, a perspectiva de Lutero vai muito nessa linha. Então, mais um comentário, né? Aí eu vou vir aqui que segue a pergunta: como nós, como povo de Deus, herança luterana, podemos nos posicionar no Brasil contemporâneo, né? Eu diria justamente que essa perspectiva hermenêutica de buscar entender o contexto e perguntar como nesse contexto se anuncia o evangelho, como nesse contexto as pessoas são acolhidas, e não a perspectiva dogmática que, em grande medida, é o que o meio evangélico tem feito no Brasil hoje, em relação à pandemia, principalmente, de forma dogmática, autoritária, impositiva, tá? Eu vejo que essa é a principal contribuição que quem vem dessa tradição da reforma luterana pode dar para o contexto evangélico, para o contexto religioso, de uma maneira como tal. E isso não é, naturalmente, um monopólio dos luteranos. Nós vamos encontrar em muitas denominações, também na Igreja Católica Romana, pessoas que trabalham com esse discernimento, e não é à toa que elas se encontram justamente na poimênica, no aconselhamento pastoral, elas se encontram na diaconia, porque ali, então, elas são desafiadas a interpretar o evangelho dentro desse contexto, né? Não sei, é uma questão bastante ampla, né, e profunda, que demandaria muito, mas eu acho que a própria palestra em si já é um testemunho no sentido de dizer, olha, eu acho que isso aqui é relevante e essa maneira de abordar ela é relevante. Naturalmente, nós somos separados por meio milênio, né? Muita coisa se alterou, muita coisa também da compreensão acerca do ser humano a partir da medicina, muita coisa se alterou que a gente precisaria detalhar aqui, e isso exige uma apropriação diferenciada do contexto em que nós vivemos. Bom, aqui eu agradeço a todos que fizeram manifestações aqui positivas sobre
O Leonardo, eu gostaria de saber onde poderia encontrar os escritos, as cartas de Lutero, exatamente sobre esse tema. E gostaria dessas referências. Bom, elas estão, boa parte das referências, na própria apresentação que vai ser compartilhada com vocês, né? Então, as cartas de Lutero não estão traduzidas ainda, vai ser o último volume de obras selecionadas de Lutero a ser publicado. Quem seriam os do discurso moralista do nosso contexto que Lutero repreendeu? Não, quando eu me refiro aqui à pergunta da Yara, né? O discurso moralista é esse discurso que ele não olha para o contexto, ele já tem todas as verdades prontas e absolutas e determinadas, e ele não quer nem saber das pessoas ou da realidade em que se vive, né? Esse é o discurso moralista, esse é o discurso dogmático, esse é o discurso para o qual boa parte das pessoas na sociedade voltaram as costas. As pessoas voltaram as costas, as pessoas, elas mais do que nunca necessitam ser acolhidas, mais do que nunca necessitam de consolo, mais do que nunca necessitam ser acolhidas como os enfermos pela peste, né? Mas quando existe uma interpelação feita por alguém que nem ouve, que já vem com tudo pronto, com todas as receitas prontas e determina tudo, aí não adianta nada, né? Não se dialoga dessa forma. Bom, eu acho que seria isso, a última questão era que a da Yara, né? Peço desculpas se foi muito rápida a reação às questões, né? Fico aí à disposição. Acho que o tempo passou que a gente nem percebeu, né, ele por completo. Então, queremos aqui, professor e pastor Ricardo, deixar o nosso agradecimento muito especial pela sua espontaneidade em nos atender, e eu quero renovar o agradecimento ao pastor Rafael Watt, que nos trouxe a sua pessoa. A gente convive, né, dentro da UBA aí tanto, e pensa em tantas pessoas para essas horas, e ele foi muito feliz em ter conversado contigo, e te convidado e nos repassado. Então, muito obrigado. Eu quero deixar um agradecimento também especial ao pastor Eli, que é o nosso guru tecnológico nessas horas, e organiza as nossas reuniões aí online, ok? Agradeço os pastores de outros distritos, os leigos, e todos as senhoras que dedicaram o tempo para aprender, para, né, conhecer um pouquinho mais. Eu vi aqui nesse texto aquilo que está me chamando muita atenção na IELB, um foco de como fazer assistência social como cristãos, né? E essa pestilência, ela trouxe um desafio diferente para a igreja e fez com que as pessoas buscassem alternativas de servir o próximo de diversas maneiras, né? Até porque a saúde hoje está bem estruturada, não precisa muito de gente cuidando de doente, mas tem outras necessidades que se observou e se presenciou na sociedade que a igreja passou a atender. Então, parabéns a quem não ficou acomodado, esperando o tempo passar, mas buscou enxergar o que eu posso fazer para amenizar e ajudar o meu próximo. Então, também Lutero aqui tem orientações fantásticas nesse sentido, né? E o pastor Ricardo deixou isso bem claro também nos textos. Tá? Agradecemos, pastor Ricardo. Se alguém tem uma palavra final, se não, passo ao pastor Ricardo para fazer o seu fechamento aí, para nós. Bom, eu fiz ali também no chat já uma manifestação, mas renovo meu agradecimento pela atenção, pelas perguntas, pelos comentários. Foi muito bom rever também rostos que há tempo a gente não via, conhecer pessoas novas, e desejar que permaneçam protegidos, bem como os seus familiares também, porque não acabou ainda, né? Embora a gente veja muita gente se comportando como se não tivesse acabado, né? Mas o desafio segue, e
que tenha sido aí um incentivo para se ocupar também com esses cristãos aí do passado que enfrentaram dilemas grandes e que deram o seu testemunho e que tiveram experiências que foram importantes para a gente também avaliar, nós que estamos hoje com esse desafio aí à nossa frente, tá bom? Então, um grande abraço a todos e uma boa noite. Obrigado a todos, bom descanso, uma boa noite. Boa noite.